Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o assunto hoje não é nada legal, né? É uma resenha. Eu ia até gravar eu aparecendo, mas hoje o dia foi corrido, eu só parei para ver algumas coisas agora no final do dia e me deparei com essa notícia. Então resolvi gravar logo o vídeo agora para mostrar o meu descontentamento. Eu que já venho falando disso tem bastante tempo. Todos os links dos vídeos passados vão estar aqui. Quem me segue há um pouco mais de tempo sabe disso, que eu não comecei a falar sobre isso agora. Então o vídeo deve ficar um pouco longo. Se você não gosta desse tipo de conteúdo de resenha, de troca de ideia, já pode abandonar o vídeo. Mas hoje a gente vai ver, né, estamos vendo aí ao fundo a página do Senado Federal Brasileiro, que hoje nos presenteou, né, para não dizer o contrário, com uma das piores notícias que a gente poderia ter. A gente que, no caso, gosta de comprar eletrônico, produtos do exterior em geral, né? É bem verdade que essas empresas transformaram o poder de compra do brasileiro, né? Principalmente as compras de valores baixos, que era justamente o motivo dessa última votação agora, que eram as compras até $50, né? Então eu fiz questão de pegar o ilustre deputado, senador, filósofo, economista, Roberto Campos, né, que foi, se não me engano, inclusive presidente do Banco Central, enfim, um cara com uma trajetória aí política e pessoal muito interessante. Tem quem gosta, tem quem não gosta, é uma outra história. Mas dentre as várias frases célebres do Roberto Campos, uma delas se destaca que eu levo para mim, inclusive publiquei em todas as outras redes sociais, que ele disse certa vez assim, ó: fiquem tranquilos, o Brasil não corre o menor risco de dar certo, né? Então assim, é uma verdade, cara. O Senado hoje apunhalou o povo brasileiro. A Câmara dos Deputados já tinha feito isso com essa questão da taxação. Vamos dar uma lida aqui na lei, né? No projeto, na verdade, na notícia em si, do que saiu. A Senado aprova projeto que acaba com a isenção para compras internacionais de até $50. Eu não vou nem perder tempo com aquilo que todo mundo já sabe, a não ser que você, sei lá, fosse um náufrago ou alguém aí totalmente alheio à internet, sabe que desde o final do ano passado, início do ano passado, na verdade, o governo vem começando a taxar os produtos, as compras que a gente faz nesses sites, né? Seja chinês, eBay, qualquer site do exterior tem essa catástrofe aí que é esse programa Remessa Conforme, que nada mais é do que mais uma forma do governo angariar dinheiro, angariar recursos, né? Então, passou lá, o Remessa Conforme já está valendo, estava indo aparentemente tudo bem, né? Muitas pessoas já tinham até se conformado, tá bom, vamos lá pagar essa taxa, é uma coisa que já vem de longa data e tal, ok. Mas pelo menos a gente tinha ali uma margem, uma barganhazinha de compras significativamente menores, né? Até $50, que gira em torno aí de 250, R$ 260, dependendo da cotação do dólar, compra de valores baixos, né? Mas era justamente isso que a indústria nacional, que os empresários, né, como o velho da Van, aquela Trajano lá da Magazine Luiza e tantas outras, pressionavam lá o governo. Isso não é de agora, isso já vem de longa data. Faziam essa pressão para que o governo brasileiro começasse a barrar, começasse a boicotar um pouco esses sites estrangeiros e valorizasse, entre aspas, né, investisse mais aqui no nosso produto interno bruto, nos nossos produtos, né? Nada mais do que eles faziam era comprar, fazer o que a gente faz, né? Eles compravam lá fora barato, colocavam lá o nome deles e vendiam aqui dentro 3, 4 vezes mais, né? Então, a notícia é essa: o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 5 de junho, um projeto que acaba com a isenção para compras internacionais, conhecido como taxa das blusinhas. Isso aí a gente já viu. A proposta para a criação foi incluída pelo Congresso no projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o tal do MOVER. No entanto, o relator no Senado, Rodrigo Cunha, do Podemos, retirou o trecho da taxação do relatório, forçando os líderes do governo no Senado a apresentarem uma emenda para a votação em separado. Então, não dá para a gente ficar discutindo política aqui, eu nem gosto disso, o tema do canal nem é esse. Isso sempre traz briga, sempre traz confusão, mas o fato é que se não fossem, como a gente acabou de ler na notícia ali, os líderes do governo, tanto lá na Câmara dos Deputados quanto no Senado, pressionando, né? Como a gente acabou de ver, o relator já tinha tirado isso da pauta. Existem outras coisas mais urgentes para se fazer, para se falar, né? Tem o caso do Rio Grande do Sul, emendas parlamentares, outras coisas de auxílio, de ajuda para poder reerguer o Estado, mas os caras estavam lá pressionando, enchendo o saco, que a gente tem que rasgar o verbo mesmo, enchendo a paciência para passar esse projeto, e conseguiram fazer isso, tá? Então foram sim os líderes do governo atual que fizeram isso.
Então o que que muda? A medida aprovada hoje pelos senadores determina que as compras internacionais de até 50 dólares passarão a ter cobrança do imposto de importação com alíquota de 20%. Compras dentro desse limite são muito comuns em sites como a gente acabou de ver aí, Shopee, AliExpress e tudo mais. Basicamente, eu nem vou perder tempo, isso aí vocês vão ver em outros canais aí, fazendo os cálculos e tal, mas basicamente vai dobrar o valor da sua compra, em alguns casos vai até mais do que dobrar, quase triplicar, né? Dependendo do que você for comprar, do site, enfim, frete, não sei o que. Então uma compra de 100 reais aí vai para quase 200, 200 e pouco, basicamente é isso, enfim, fora outros tributos aí que eu nem tô colocando aqui e outras taxas, tá bom? A proposta volta à Câmara, tá? Então agora do Senado ela vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque teve algumas alterações no texto, e depois, né, aí a Câmara decidindo lá, se a Câmara já aprovou, que vai voltar para ela, é óbvio, né, como a gente fala, a Câmara dos Deputados, tá? Então saiu lá do Senado Federal, volta para a Câmara dos Deputados, que obviamente vai recepcionar e vai referendar novamente, porque eles acabaram de votar a favor. Depois disso, segue para o nosso ilustríssimo presidente, que eu não quero nem dizer o nome, e que é óbvio que já se mostrou favorável diversas vezes. É óbvio que ele vai votar, tá bom? Vai votar pelo sim, pela taxação. O projeto defende que o consumidor que comprar um produto de até 100 dólares, por exemplo, terá que pagar uma alíquota de imposto de 20% mais ICMS de 17%. Então, como eu falei para vocês, isso aí vai passar, vai quase dobrar, em alguns casos até triplicar o valor. Cobranças acima de 50 dólares, atualmente, né, na data de hoje, 265 reais, e até 3 mil reais, desculpa, até 3 mil dólares, então entre 50 dólares e 3 mil dólares, o imposto será de 60%, com desconto de 20 dólares do tributo a pagar. Parlamentares da base do governo defenderam a medida como forma de proteger a indústria nacional. Senadores da oposição, por sua vez, criticaram a criação do novo imposto e a tentativa do governo de incluir a taxação no texto do projeto Mover, como um jabuti, que é um jargão lá, né, um nome que eles dão lá no legislativo, quando um tema é incluído em proposta de assunto diferente. Foi exatamente aquilo que eu falei para vocês. A proposta do projeto inicial desse Mover era uma outra coisa que de fato tem ali pequenas, vamos dizer assim, interesses em ajudar a indústria nacional, pequenas movimentações do governo nesse sentido, e os caras pegaram esse projeto Mover e conseguiram colocar ali no meio essa pauta, essa votação aí, esse tal desse jabuti, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tudo bem que tem sim, a gente é óbvio e evidente que a gente é favorável às empresas nacionais que dão emprego para as pessoas. Eu trabalho em uma, eu creio que você também, então ninguém quer que as empresas brasileiras vão à falência. É necessário haver uma coerência, né? É preciso que haja uma coerência, é preciso que haja, enfim, um diálogo, que não pode a gente fazer uma compra e ser taxado de 100% em cima daquilo que a gente comprou. Em país no mundo nenhum existe isso, a não ser aqui no Brasil. Então, óbvio que vocês vão ouvir ainda muito falar sobre isso, já tem as matérias aí, quem quiser se aprofundar mais, tá? Cálculo, essas questões todas, mas fato resumo da ópera é isso, tá? A proposta agora, a proposta não, né? A emenda, com certeza aí, a lei vai voltar para a Câmara dos Deputados, que vai chancelar e vai mandar para o Lula, que pode vetar, o que eu com certeza acho que não vai acontecer, né? Eu até conversando com amigos, até pensei que fosse uma manobra aí jurídica, política, melhor dizendo, do presidente, né? De repente ele pode chegar lá e falar, não, vou taxar, aí vai lá e veta o projeto para se sair como mártir, mas não vai adiantar nada, porque se ele vetar, volta para a Câmara, que pode derrubar o veto. Então vai ser essa jogada, não tem para onde correr, resumo da ópera, não tem para onde correr, isso vai ser aprovado e a gente vai pagar mais imposto. Esse é o resumo. Se você estava como eu estava até pouco tempo atrás, meio perdido, não se sinta perdido, é isso, tá? Você vai pagar quase 100% de imposto sobre uma compra que você fizer do exterior. Então aquele console que era 100 reais que você comprava, ou 100 dólares, você vai ser taxado, vai pagar quase 2 portáteis. Então muitas das vezes vai valer a pena até comprar aqui do Brasil do que importar, né? Porque tem site que cobra frete e por aí vai. Só para encerrar, a gente tem que explicar o que significa lobby, né? O lobby é uma coisa até institucionalizada em outros países,
é uma profissão mesmo, né? O lobista, que em outros países tem outros nomes e tudo, que nada mais é, assim, explicando leigamente, assim, né? Que eu também não entendo muito, mas estudei um pouco dessa parte e tal. Só para explicar, resumir o que seria um lobista, ele é um funcionário, né? Ou às vezes até o próprio dono das empresas, o empresário, que circula lá por Brasília, no Senado, nas câmaras, né, legislativa, aqui em alguns estados nas câmaras legislativas estaduais, né, as ALERJ, aqui no caso aqui do Rio de Janeiro, a ALERJ, a LESP, por aí vai, sempre rondando, sempre sondando políticos, né? Então, esses caras que financiam campanhas, que patrocinam viagens, que patrocinam os vereadores, os deputados, os senadores, os presidentes. Então, isso, teoricamente, não é nada ilegal, não é nada errado, né? Teoricamente não, na prática mesmo, a lei não veta isso. Existem aqui no Brasil algumas limitações quanto à questão de financiamento de campanha e tudo mais, mas a gente está no Brasil, né? É proibido, teoricamente, as empresas hoje financiarem campanhas, darem dinheiro, pelo menos no papel, né? Legalmente falando ali, comprovadamente falando, não podem mais fazer isso às claras. Mas todo mundo sabe que por baixo dos panos, o toma lá da cá continua rolando. Então o lobista é uma profissão mesmo, a gente pode dizer assim. Existem caras que estão nisso aí há 40, 50 anos, já conhece diversos políticos, já conhece um monte de gente, é super influente. E no final, o que acontece? Esses políticos que conseguiram subir, né, chegar a cargos grandes, chegar aí à presidência, ou à presidência do Senado, ou até um deputado, senador que seja, você acaba, de certa forma, ficando com o rabo preso, devendo favores a esses lobistas, a essas empresas. Então, é isso o cenário que a gente já conhece aqui no Brasil há muitos anos. Como eu falei, nada de errado, isso funciona em todos os países dos Estados Unidos, é assim, a indústria farmacêutica lá funciona dessa forma, é fortíssima, a indústria de armas, né? Existem lobistas aí que pagam milhões, bilhões para senadores, para deputados, isso não é o problema, isso acontece, como eu falei, em todo o planeta. Mas aqui no Brasil a coisa parece que toma proporções estratosféricas, porque em outros países, pelo menos há um interesse da população de cobrar, há um mínimo de decoro, né? Os caras não vão tão a fundo em ferrar com a população, em prejudicar a população como é aqui no Brasil. Eles defendem os interesses deles, mas mesmo assim ainda pensam um pouco ali, mesmo que minimamente, na população. Falta de vergonha na cara que o brasileiro, o político brasileiro, melhor dizendo, que a população não é toda assim, mas o político brasileiro não tem. Então, para finalizar, realmente agora, de fato, só queria mostrar porque sempre aparece alguém falando besteira, defendendo esse ou aquele governo. Eu, como falei e volto a reiterar aqui já várias vezes, não tenho posicionamento político hoje em dia, sabe? Fiquei muito triste com o que aconteceu com o governo passado, com o governo atual. Então, assim, eu acompanho de longe, pretendo não me envolver, gosto, tenho o meu posicionamento, mas não quero misturar com o canal. Eu só queria mostrar que isso não vem de agora, tá? Para que de repente algumas pessoas vejam, isso não começou esse ano, não começou em 2023, isso já vem de muitos e muitos anos. As empresas, não só a Havan, que apoiava o Bolsonaro, como a Magazine Luiza, que apoia o Lula, né? Não só elas duas, não. Existem outros varejistas grandes, bancos nacionais, como o Itaú, Bradesco, que já ficam ali pressionando, né? Porque esses bancos lucram com empréstimos, com incentivos e por aí vai. Então, só para a gente ver, se você fizer uma pesquisa, você mesmo pode fazer aí no Google, você vai lá em mais, vai ter lá como você botar filtros, você pesquisa lá por anos, né? Eu botei só um adendo de 2021 a 2022, né? De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, eu botei ali, ó, governo Bolsonaro taxar compras. E isso aí foi tema também da época do governo do Bolsonaro. Assim que ele botou o pé na presidência, já começaram a falar sobre isso. Não sei se ele tivesse reelegido, né, reeleito, nem sei como é que fala, se ele tivesse conseguido aí a sua reeleição, não sei se ele colocaria em prática isso, tá? Mas o fato é que na época em que ele foi questionado sobre isso, na verdade, houve um projeto também naquela época, eu fiz vídeo, o vídeo vai estar aqui no link, tá? Vou botar entre parênteses vídeo de 2022, isso chegou até ele e ele vetou. Não sou eu que estou dizendo, você pode pesquisar como eu acabei de falar. Bolsonaro diz que não vai taxar compra de apps como AliExpress. Bolsonaro, isso aqui foi no Poder 360. Se você não gosta, tem outro site aqui, que é o Exame, de 22 de maio de 2022. Tanto 22, né? Bolsonaro, não vou taxar taxa de apps para compras internacionais. O valor seria 60%.
O UOL Economia, que todo mundo sabe que é um jornal, um portal totalmente de esquerda, também publicou. Bolsonaro nega MP para taxar compras por aplicativos como Shopee. Correio Brasiliense, Bolsonaro nega a taxação de compras em sites como AliExpress e Shopee. G1, a mesma coisa. Então todos os sites, todos os portais gigantes da internet fizeram, publicaram e de fato não aconteceu. Né? A gente viu, como eu falei, ele entrou em 2019, né? Foi o primeiro ano dele de governo, foi 19. Então assim, ele foi eleito em 18, em 19 ele iniciou. E desde o início, pressão, pressão, pressão. Ele conseguiu manter. Os 4 anos dele de governo não foi taxado. E o tema foi levantado. Não é que não foi levantado, a gente acabou de ler aqui. Tá? Depois veio a taxação de jogos eletrônicos, de videogame. Para quem não lembra, também tem vídeo aqui no canal. Então, assim, não quero levantar bandeira, não quero acusar, não dá pra gente, a gente não tem bola de cristal, né? Vai que se ele tivesse conseguido a reeleição, talvez essa bomba aí, entre aspas, tivesse estourado no governo dele também. Uma hora ou outra os empresários iam conseguir, tá? Eu não tô aqui dizendo que a culpa é exclusiva do Lula, ou não, eu tô dizendo que o Bolsonaro, na época do governo dele, ele segurou. Tá? E o Lula voltou agora ao poder e, cara, na sua primeira eleição, vamos dizer assim, né? Que teoricamente ele ainda tem capacidade de se reeleger aí no futuro, mas no seu primeiro mandato pós-cadeia, ele aprovou aí, ele ajudou, ele vai com certeza sancionar esse projeto aí para ferrar com quem compra um pobre, né? Essa é que é a grande questão. Então tem quem defenda, tem quem não defenda, mas esse é um fato inegável, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu particularmente não gostei de trazer essa notícia a essa hora da noite, mas a gente tem que trocar uma ideia, tem que conversar. E é aquilo que muitos falam, não adianta a gente ficar aqui sentado, eu gravando vídeo, você assistindo, a gente lendo e não tomar posse disso, não tomar vergonha na cara e começar a estudar mais, a cobrar mais, a, sabe, pleitear. Tem nos sites aí, já tá rolando o nome dos senadores na Câmara dos Deputados, eles fizeram votação secreta, né? Esses calhordas fizeram votação secreta que é para ninguém saber quem foi que votou a favor, mas agora no Senado parece que já tem lá a lista de nomes de quem votou a favor. Então, se por um acaso você votou nessa pessoa, vai lá e cobra ele. Não adianta ficar só em PT e Bolsonaro, essas coisas não. A gente tem que cobrar da hierarquia de baixo também, vereador, deputado, senador, porque senão, cara, a gente nunca vai conseguir evoluir, né? Cada vez mais a frase lá que eu falei do Roberto Campos vai se mostrar verdadeira, né? O Brasil não tem a menor chance de dar certo. Então é isso. Infelizmente, uma notícia aí chata, mas é isso. Vamos em frente. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima e fui.